Você que está em crise porque está sem propósito de vida, saiba que a razão disso é porque você não está devolvendo nada para o mundo. Eu vi isso num vídeo e acho que fez muito sentido, porque eu sou um dos que consome uma quantidade absurda de conteúdo. Eu fico pendurado no celular, no TikTok, no Instagram, principalmente no YouTube, o dia inteiro. Então eu só consumo. E tá inaugurada uma nova categoria de consumismo, que até então era aquelas pessoas que tinham compulsão de comprar coisa que elas não precisavam, mas hoje é um consumo desenfreado de conteúdo. E eu sou bem consumista. Só que de conteúdo inútil. Qualquer 2 minutos que eu tenho, eu meto a mão no celular. É um refúgio, né? E eu tô tentando ficar sem o Instagram, já tem um mês que eu desinstalei, mas aí eu aumentei o consumo do YouTube. E eu fico fazendo auditoria de graça pra eles, né? Quando aparece, esse vídeo te interessa? Aí eu digo, não me interessa. Aí eu vou alimentando outro tipo de vídeo lá no meu feed e vou fazendo aquela auditoriazinha de graça para eles. Mas eu vou falar disso lá na frente. Então assim, eu abro a fonte de todo o conhecimento e entretenimento do mundo e ele joga na minha cara tudo que eu quero, tudo que eu preciso. E do que eu não preciso também. Então como é que eu não vou mexer nisso a cada 10 segundos? E a ironia é que eu tô o tempo todo reclamando que eu não tenho tempo pra nada. Mas quando eu olho a quantidade de horas de tela do meu celular, é uma coisa inacreditável. E é bem coerente aquele ditado de tiozão que diz que usuário é um termo utilizado só para 2 tipos de pessoas. Então o celular pra mim é uma espécie de refúgio contra a minha ansiedade. E uma forma meio que de abafar meus pensamentos, assim. Porque se eu estiver consumindo alguma coisa o tempo todo, eu não preciso deixar a minha cabeça pensar nas coisas. E olha que eu penso bastante, e às vezes umas paradas nada a ver. E às vezes eu penso que a mente é uma entidade à parte da gente. Porque claramente eu não tô querendo pensar num troço muito pai às vezes, tá ligado? Mas ele fica lá, martelando. Mas não é de hoje que essa coisa de propósito de vida tem me incomodado. E eu meio que sinto as pessoas perto de mim falando a mesma coisa. Será que essa deprê é por causa do alto consumo de conteúdo e a não devolução de nada? E com isso eu não tô dizendo que você tem que vir pro YouTube fazer vídeo, a menos que tu queira devolver por aqui, claro. Porque pensa, a gente acorda, vai pro trabalho, volta pra casa, dorme, acorda, vai pro trabalho, acorda, e a gente tá sempre vendo um vídeo, ouvindo um podcast ou passando a tela do celular e ficando meio que nesse loop de piloto automático. E aí eu vi nesse vídeo que a razão da gente estar em crise é porque a gente não tá devolvendo. E seja pela internet, seja na nossa vida com as pessoas ao nosso redor, a gente tá simplesmente só consumindo, a gente tá só se empapuçando. E aí diante disso eu perguntei para alguns amigos que já têm filhos, se eles já se sentiram sem propósito de vida mesmo depois de já terem sido pais. Porque a coisa do filho parece meio que um elemento mágico, né? E tá bem atrelado a essa questão de propósito de vida. Mas aí as respostas foram bem variadas. Uma amiga minha disse que sim, que ela já se sentiu sem propósito de vida mesmo depois de ter sido mãe, mas depois ela recuperou esse propósito de vida escrevendo um livro. E aí ela começou a se reencontrar de novo nessa coisa de propósito. Já um amigo meu disse que não, as filhas dele nunca tiveram um impacto direto no propósito de vida dele. Ele é professor de Muay Thai e o propósito de vida dele está bem atrelado ao impacto que ele causa na vida dos alunos dele. E também de não ter a cara dele esfacelada quando ele tá competindo. Então a coisa do filho também não é uma receita universal, né? Tudo bem, tu vai ter um propósito pelos próximos 18 anos se a criatura não morrer até lá, né? Então é meio que temporário também, né? E aí vão surgindo algumas pistas, porque parece que tá muito associado ao outro e não a você. Então eu pensei que uma maneira de devolver um pouco daquilo que eu já me enchi tanto, de todos os assuntos possíveis e imagináveis presentes aqui nessa internet. E principalmente no YouTube, é vindo aqui falar um pouco sobre propósito de vida, mesmo que seja só groselha. Mas aí eu caí numa questão que contribuir ou devolver, por aqui pelo menos, significa trabalhar para essa querida plataforma de graça. E afinal de contas eu não sou trouxa de ficar produzindo cada vez mais conteúdo pro YouTube e só eles ganharem em cima de mim. É um trabalho enorme de roteiro, de criação, de produção, de edição, para enriquecer cada vez mais uma plataforma que não me dá um centavo. Eu nem consigo monetizar meus vídeos porque nem 1000 inscritos eu tenho. E por falar em inscritos,
Eu não vou fazer isso. Então seria retroalimentar essa máquina e eu não vou me submeter a isso. Por outro lado, eu já trabalho de graça para eles. Eu não sei você, mas eu consumo pelo menos umas 5 horas de YouTube por dia. Eu sou editor de vídeo e a maioria das referências e inspirações para o meu material vem quase todo do YouTube. Fora o fato de que tudo que eu faço tem que ter um vídeo rolando. E isso traz uma discussão sobre a nossa, pelo menos a minha necessidade de ter sempre um barulho rolando, um zunido. E ao mesmo tempo se deparar com uma paz transcendental quando tá silêncio, mas que eu só percebo quando eu desligo tudo. Eu também acho que a gente é ensinado a achar propósito no trabalho. E é uma pergunta que faziam pra gente quando a gente era criança. O que a gente queria ser quando crescer, pelo menos na década de 80. E 90, não sei agora. Hoje a pergunta deve ser qual youtuber ou influencer você quer ser, eu não sei. Então ali pelos 16, 17, você já tem que saber o que você quer. Se forma com 20, escolhe uma carreira e vai. Às vezes nem é uma opção tua. Então como é que tu vai ter propósito num trabalho que tu nem escolheu? Ou então pressão da tua mãe, do teu pai, do teu professor que disse que aquela carreira dava dinheiro. E essa última tem um peso grande porque pelo menos tu faz um pé de meia, um concurso, sei lá, pra conseguir estabilidade. E aí lá na frente você tenta achar um propósito de vida que talvez esteja associado ao seu trabalho. Se tu for médico, pesquisador, mecânico de avião, que inclusive se tiver num dia ruim, matam um monte de gente, né? Eu acho que esses que eu mencionei, se estiverem num dia ruim, eles têm potencial para matar gente. E aí falar sobre o alto consumo de conteúdo atrelado ao uso sem limite do meu celular é meio que uma forma de tirar o silêncio da minha vida. Tirar o respiro, tirar a oxigenação, tirar o meu tempo realmente de reflexão. E é por isso que é bom, porque aí eu não preciso ficar pensando nos meus problemas. Porque quando eu não tô pensando em nada, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um problema. Mas geralmente a segunda coisa que vem é a solução desse problema, ou pelo menos parte dessa solução. Então se eu não penso no problema, eu não chego na solução dele. Agora, lógico que o celular não é a única coisa que me faz pensar nisso. É o celular, os fones de ouvido, é os podcasts, é conteúdo em geral como forma de escape. E eu acho que todo mundo faz isso. Talvez não todo mundo, mas a gente do clubinho dos viciados em celular. Eu quis com esse vídeo trazer alguma coisa sobre propósito de vida, mas claramente eu não sei o que eu tô falando. Agora tem um elemento muito importante nessa coisa de propósito de vida, que é o quê? É o quê? Deus. Farei um vídeo sobre isso no futuro. Se você ficou até aqui, dá um likezinho nesse vídeo e comenta qualquer coisa aí pra gerar engajamento. E a gente se vê no próximo vídeo.